Irmãos, no vídeo que eu gravei durante a semana, eu estava lá em casa estudando e o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a história da igreja, né? E é muito importante quando nós estamos preparando uma série de vídeos, estamos aqui deixando nosso coração receber da parte do Senhor como transmitido para você, mas nós estamos tentando preparar uma sequência de vídeos falando sobre de onde você veio, para onde você vai, quem você é, o que você tem que fazer, quem Deus é e o que Ele pode fazer por você. Então, dentro disso, eu já queria começar a falar com a igreja a respeito de onde a igreja veio, aonde ela começou. Porque quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, você não vai ver o termo igreja, não tem. Você vai ver povo de Israel, porque não tinha igreja, né? Era chamado de povo de Israel, povo de Deus. O povo de Deus lá vem aí e acabaram de vencer o exército tal, e o povo de Deus está no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, né? Você vai começar a ver o termo de Atos para frente, tá bom? O termo igreja, a igreja do Senhor em Colossos, a igreja do Senhor em Tessalônica, a igreja em Efésios, a paz seja com todos da igreja. Apocalipse vai falar, e ao anjo da igreja escreve. Então você vai começar a ver esse termo igreja, que significa comunidade, que também nas traduções é eclésia, né? É uma tradução em grego que se fala eclésia, estamos aglomerados, estamos reunidos, né? Por um propósito. Então você vai ver muito esse termo no Novo Testamento, tá ok? Por que o nome igreja? Porque os irmãos, depois da morte de Jesus, começaram a se reunir para falar de Jesus. Porque enquanto Jesus estava na terra, ele era o assunto, mas ele estava lá, né? Ele que proclamava a palavra. Então, quando ele vai embora, os irmãos começam a se reunir nas casas. Quem eram esses irmãos? Eram aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que estavam nas pregações que Jesus fazia, aqueles que estavam na multiplicação dos pães, aqueles que estavam andando com Jesus na rua quando ele curava alguém. Estes, quando começaram a ver a doutrina de Jesus, começaram a ver as pregações, o amor de Jesus, se dobraram a Cristo, se converteram a Cristo, se dobraram aos ensinamentos de Cristo, e quando Jesus então morre, ressuscita e volta para o céu, essas pessoas começaram a ter a consciência de que era necessário se reunir. Gente, a gente não pode deixar essa chama apagar. Por isso que é muito ruim quando você fica longe da igreja muito tempo, parece que a chama vai dando uma apagada se você não tomar cuidado, né? E se foi uma semana você ficou sem falar, na outra também, mas semana passada eu não fui, aí passa 2 semanas, fala, mas não aconteceu nada, 3 semanas também não tem problema, né? E essa chama vai apagando, e os irmãos daquela época, os discípulos, eles começaram a ter a consciência, gente, precisamos nos reunir e repetir tudo aquilo que Jesus falou enquanto estava conosco, e nós precisamos espalhar para todo mundo que Jesus ressuscitou e que Ele voltará. Eu não sei se você já parou para prestar atenção na verdade central que era pregada entre os discípulos naquela época, era que Jesus viveu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Eles não tinham outra mensagem, eles não tinham conferência igual a gente para falar de família, paternidade. Não. Você chegava nos irmãos, eles só falavam disso. Olha, o Filho de Deus veio em carne, ele venceu o pecado na carne, ele foi para a cruz, morreu por nós, ele morreu e ressuscitou. Quando ressuscitou, falou que ia voltar, a gente viu ele embora e falou para nós, ide por todo mundo e pregue essa palavra que vocês ouviram de mim. Não é a última ordem de Jesus, Mateus 28, 18, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Então lá não tinha aquelas conferências, aqueles congressos, não tinha, vamos fazer uma conferência de louvor e adoração. Paulo não fazia isso. A mensagem central da igreja primitiva, querido, era isso. Era vamos falar de Jesus. Não é que quando a gente fala de adoração, fala de família, não, tudo isso é importante. Vocês vão perceber enquanto eu estiver falando da história da igreja, que Deus tinha tudo isso dentro da igreja primitiva. Isso foi perdido por muitos anos e depois ele precisou de centenas de anos para restaurar de novo tudo aquilo que foi perdido. Vocês vão entender, e é algo assim tremendo. Se você entrar comigo assim, você nunca mais vai esquecer o que vai ser ensinado aqui, tá bom? Então, querido, a princípio a igreja começou com os apóstolos, os 11, porque Judas se matou.
Alguns falam que ele se precipitou e se jogou de um abismo, outros falam que ele se enforcou, não importa como foi, morreu, se matou, tá bom? Não vamos entrar nessas partes teológicas, para a gente ficar brigando o que aconteceu, ele morreu. E os 11, como Jesus tinha chamado 12, a primeira coisa que eles prestaram atenção que eles tinham que fazer é falar assim, se Jesus chamou 12, deve ter um significado, a gente não pode ficar com 11, a gente tem que completar o time. Então eles vão orar a Deus, vão derramar o óleo sobre a cabeça de Matias e fala, vem completar o time. Então fica de novo 12 apóstolos. Na verdade eram discípulos, depois Jesus os nomeia como apóstolos, né? Quando ele fala assim, vá e pregue essa cultura do céu que eu tenho ensinado a vocês. Naquele momento eles foram consagrados como apóstolos. Eles não eram apóstolos, eram discípulos, 12 discípulos de Jesus. Mas quando Jesus comissiona eles a pregar uma cultura diferente da terra e manda eles irem para outros lugares, eles se tornam missionários apostólicos. Missionários é porque agora eles receberam uma missão. Qual era a missão? Pegar o evangelho que estava só em Jerusalém e levar por todo o mundo. Certo? É muito importante você entender o contexto histórico, tá? Naquela época, quem dominava? Roma, né? Querido, se não me falha a memória histórica, Roma foi o segundo maior império que dominou o mundo. O primeiro foi o lá de Nabucodonosor, na Babilônia, né? Depois já veio Roma, e depois veio a Grécia, e depois deu aquela misturada que é o Império Greco-Romano, que deu uma misturada com um negócio com o outro lá, e virou aquela bagunça. Já era uma bagunça, virou outra bagunça. Então Jesus comissionou eles dizendo para eles irem e disseminar a mensagem do Evangelho. Então, querido, esse Evangelho que nós temos hoje começou em Jerusalém. Aí você pergunta, pastor, mas como que chegou em todos nós? Gente, não vai dar tempo de eu ler todos os textos, eu vou ter que falar e você vai ter que ser curioso, tá bom? E ir procurando. Em Atos capítulo 2, você vai ver que Jesus fala para os discípulos, fiquem reunidos numa casa, e quando vocês estiverem lá, fiquem orando até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, certo? Quando vocês forem revestidos do Espírito Santo, então vocês vão perceber, vocês vão sentir dentro de vocês o que é necessário fazer. Esse Espírito Santo que eu vou colocar dentro de vocês, ele vai começar a guiar vocês onde vocês têm que ir para levar essa mensagem. Eles ficaram ali vários dias reunidos, orando, ninguém falando em línguas, nem nada, né? E de repente, querido, a Bíblia fala assim, de repente, eu acredito mais, mas demais, que um de repente de Deus pode vir na vida de qualquer um de nós. Só que o de repente de Deus só vem para quem está esperando no lugar certo e buscando. Daqui a pouco eu vou falar de um cara que teve um papel fundamental num avivamento na Rua Azusa, vamos falar de Seymour, tá? Que a gente hoje às vezes fala assim, vamos lá, o Espírito Santo vai me batizar, vai me encher, eu vou falar em línguas. Eu vou chegar na vida dele aqui, vocês vão ver o que o cara fez, quanto tempo o cara orou, quanto tempo o cara consagrou só para começar a falar em línguas. Hoje a gente vive esse evangelho, como eu comentei aqui no domingo, muito unilateral. É um evangelho que apoia só um lado e a gente esquece que ele tem vários braços e ramificações, tá? Então em Atos, os discípulos recebem o Espírito Santo, a hora que eles estão cheios do Espírito Santo, mas cheio, todo mundo tarecando, aralamanás, olhando para o outro, rindo, chorando, aquele negócio doido, aí de repente eles saem da casa que eles estão. Naquele dia Jesus esperou exatamente, eu preguei isso aqui um dia sobre o Pentecostes, vocês lembram? Que eram 50 dias, foi 50 dias depois da ressurreição de Jesus, exatamente, o Pentecostes foi marcado, nós falamos um dia na escola, né? Então exatamente no Pentecostes, por isso que a gente fala, como em Pentecostes, né? Não é porque o Pentecostes foi o derramar do Espírito Santo, foi a data, né? Jesus marcou exatamente aquela data. Naquela data, todos os judeus que lá na época de Nabucodonosor foram espalhados por todas as nações, estavam lá, porque uma vez por ano eles tinham que sair de onde eles estavam, ir para Jerusalém e prestar culto. Então tinha gente lá da Grécia, tinha gente
da Ásia, da África, judeus que tinham se espalhado para tudo quanto é lugar, que na época que voltou Esdras e Neemias, eles não quiseram voltar, eles quiseram ficar lá. Já tinha família, já tinha casa, já tinha negócio, não vou voltar para Jerusalém não, ficaram lá. Mas a lei de Moisés mandava que eles voltassem. Vocês têm que ir em Jerusalém adorar, nem que seja uma vez no ano. Então eles pegavam comitivas, saíam dos seus lugares e iam para Jerusalém. Então, para você ver a logística de Jesus, olha o tanto que ele foi crânio, né? Então está ali acontecendo, querido, o Pentecostes, os judeus de todas as nações estão ali, querido, e a casa deles aonde é? É em Jerusalém? Então o que eles verem e ouvirem ali, eles vão voltar e levar para onde? Para a casa deles. Você já viu, querido, que quando você vai fazer marketing digital sobre como pegar uma banda, como pegar uma pessoa e colocá-la conhecida, você vai ver que os marqueteiros, uma das primeiras coisas que eles vão te falar, eu estava estudando esses dias, um rapaz chama Tiago Lobos, é que existe um eixo, em todo país existe um eixo, e no Brasil existe um país chamado Rio-São Paulo. O cara quer ficar conhecido, ele tem que ir para o Rio, para São Paulo. Agora tem o Rio, o eixo Minas-Goiás, que não é tanto, mas também hoje está muito conhecido. Você tem que ir para uma rádio do Rio de Janeiro, se você é cantor, ou de São Paulo, ali, entendeu? Se você é muito da beirada, vai ser difícil. Você fala, pastor, mas Deus pode levantar a pessoa lá da Biboca, sim ou não? Pode. Será que vem alguma coisa boa de Belém? Jesus veio lá da Biboca. Você entendeu? Mas agora, querido, por que Jesus não ficou pregando lá na Biboca? Por que ele foi lá para o eixo? Estratégia de logística. Ele foi para o centro. Por quê? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Uma cultura aqui de Araguari, para ela pegar lá em São Paulo, é muito difícil. Agora, querido, se eu sou aqui de Araguari e vou lá para o eixo Rio-São Paulo, aí eu encontro lá com 10 pessoas de 10 regiões diferentes que estão numa conferência lá. Querido, essas pessoas vão para 10 regiões diferentes. E aquilo ali, querido, que aqui eu estou tentando martelar e não está dando certo, aquelas pessoas, 10 pessoas que eu conversei, vão conseguir, se 5 daquelas levar para a sua cidade, eu consegui disseminar aquilo para 5 eixos diferentes. Agora, para mim pegar daqui e fazer conhecido daqui, querido, é muito mais difícil. Jesus, então, até em disseminar isso de maneira logística, ele conseguiu pensar nisso. Era Pentecostes, os judeus estavam todos lá. Agora, querido, existe um problema. Cada um daqueles lá, eles, por estarem muitos anos e muitos anos morando em outros lugares, eles não sabiam falar, às vezes, o hebraico. Eles sabiam falar a língua lá do lugar que eles estavam. Sim ou não? Então Jesus batizou eles com o Espírito Santo, essas pessoas foram cheias, e Pedro então, ele começou a falar em outras línguas, e naquele momento ali, não eram línguas estranhas, eram línguas dos países que estavam ali, pode ler lá em Atos. Pedro se levantou no meio daquele tanto de gente lá naquela praça, no templo, tinha lá com 5.000 pessoas, e começou a falar de Jesus. Só que ali tinha gente que falava, sei lá, japonês, indiano, africano, e todo mundo, ao ouvir Pedro, que era uma pessoa que não tinha nem a primeira série, você pode ver que ele era iletrado. Alguns historiadores dizem que Paulo ensinou Pedro a escrever, porque Pedro esteve com Jesus, ele escreveu 2 cartinhas, 6 folhas. Paulo, que não teve com Jesus, escreveu 70% do Novo Testamento. Por quê? Porque ele sabia ler, sabia escrever, sabia literatura, sabia tudo. Pedro podia ter escrito muito mais, mas não sabia escrever. Então, com certeza, em algum daqueles encontros, Paulo deve ter incentivado e falado, vamos escrever, porque a experiência que você teve é muito importante. Você pode ver que muitos apóstolos, queridos, não escreveram nada, porque eles eram pescadores, eles não estudavam. Certo? A importância de Jesus trazer Paulo e falar, olha, eu vou mostrar o quanto ele é precioso e valioso para mim. Não foi isso que ele falou para o profeta? Vou mostrar o quanto ele tem que sofrer para mim e vou mostrar o quanto ele é um vaso precioso. Paulo, querido, não era só uma pessoa qualquer, ele tinha o que Deus precisava para que o evangelho chegasse até eu e você. Estão aí? Amém? Está aí na internet? Então beleza, a igreja vai começar ali. Pedro começa a falar, todo mundo na sua própria língua escuta. Ele não era poliglota, mas recebeu a unção de poliglota. Eu queria, querido, imaginar como é que era. Tivesse 30 nações ali representadas. Querido, deixa eu só ler o texto com você, que está no comecinho da aula ainda, depois eu dou uma acelerada. Vamos lá em Atos, só para você ver que interessante.
Você que está aí comigo, abre lá em Atos, versículo 7. Atos 2, 7. Vou ler rapidinho, você marca aí. Perplexos e admirados, comentavam uns aos outros: Uai, não está uai que não, mas é a minha conta. Porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como é então que cada um de nós estamos ouvindo eles em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, lá da Babilônia, partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, lá do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, romanos, os que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós estamos ouvindo discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Que doideira! Como é que o cara está falando? É igual eu estou falando português, mas é como se no ouvido de quem estava ouvindo existisse uma interpretação na língua dele. Que massa! Que massa! Por isso que eu acredito que de repente Deus pode fazer uma coisa diferente, só que um povo tem que estar buscando. Se não houver busca, se houver só desejo, pastor, eu desejo ver Deus fazer, querido. O desejo é o primeiro passo. Pastor, eu desejo tanto uma casa própria, sério, irmão. Então vamos guardar dinheiro, vamos fazer consórcio, vamos fazer financiamento, porque só o desejo, querido, ele não vai fazer acontecer. Pastor, eu queria tanto namorar para me casar. Penteia o cabelo, escova os dentes, passa shampoo, fica bonitinho, faz um penteado diferente, entendeu? Não fica só no cantinho, vai conversar com os rapazes, vai conversar com as moças. Por quê? Só o desejo não vai fazer acontecer. Aleluias. Então, querido, precisa haver uma busca e uma preparação. E os discípulos estavam há dias falando: derrama sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós. Até que Deus falou: vou derramar sobre vocês. Aleluias. Então, querido, ali começa a igreja, a eclésia, a comunidade. E depois daquele momento ali, eles percebem: temos que nos reunir. Atos capítulo 2, querido, ali quase 5.000 pessoas se converteram, tá? Versículo 42, como viviam os novos convertidos? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então já converteram, ouviram a palavra, queremos o cristianismo. Eles perseveravam no culto de ensino que os apóstolos davam. Está escrito, querido, não é o pastor que está inventando, não. Que mais? Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos efeitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Isso era a igreja daquela época. A gente não vai ficar só junto no culto. Vamos partir o pão junto, vamos comer junto, vamos contar as dores, as fraquezas, as perseguições, as dúvidas, os anseios. Não vamos competir um com o outro. Querido, dentro da igreja, às vezes, em vez de nós sermos irmãos e auxiliarmos nossos irmãos, nós nos tornamos competidores. Aqui os irmãos, eles estavam simplesmente partilhando o pão. A Bíblia fala com alegria e singeleza de coração. Não havia essa competição. Meu Deus. Beleza. Aí, querido, deixa eu te falar. Quando Jesus chama os apóstolos, os discípulos, a média, a faixa etária de idade deles era 20 e alguns anos. O mais velho deles era Pedro, que devia ter 30, 31, 32. Todos os outros tinham menos de 20. Por isso que aquela foto europeia que a gente vê da Santa Ceia, com esse tudo de barba, cabeludo, querido, não tinha nada daquilo, nunca existiu aquilo. Nunca existiu aquilo. Aquela foto que a gente tem de Jesus de olho azul, já viu? Não existe aquilo lá. Um pintor europeu, com uma cabeça muito errônea, pintou a Santa Ceia, me desculpe, mas não tem nada a ver, era tudo menino, sem barba, um ou outro tinha uma barbinha, uma penugem, tudo magrinho igual eu, raquitiquinho, entendeu? Né? Então os apóstolos eram tudo assim, com essa face, entendeu? Parecendo que era tudo menino, não tem aquele negócio da Santa Ceia, que esse cara barbudo, não existiu aquilo.
Não existiu. Era tudo menino. Tudo menino. Estão comigo, queridos? Então, o que acontece? Aqueles caras, eles vão morrer aí com 70, 80, 65 anos. Enquanto os apóstolos estavam vivos, querido, o evangelho teve na terra o ápice. Porque toda a igreja, querido, enquanto os apóstolos estavam vivos, eles estavam com o coração aquecido. Por isso que a Bíblia fala: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas enquanto os apóstolos estavam lá, dando a vida por Jesus, enforcado, perdendo o pé, a cabeça, apanhando, cantando meia-noite, tudo chicoteado, a igreja olhava para aqui e falou: cara, esse aí é meu líder mesmo, esse aí é meu pastor, cara, eu vou fazer igual ele. Pode vir, querido, eles enfrentavam, eles não tinham medo. Não tinham medo. A não ser quando, movidos pelo Espírito Santo, Deus falava: ó, pode fugir, sai dessa cidade e vai para outra. Vocês vão perceber que, na hora que eu chegar aqui em Nero, vocês vão perceber que foi isso que Deus permitiu acontecer. Tá bom? Então, querido, os apóstolos deixaram o evangelho assim, arrebentando. Até no ano 77, mais ou menos, depois de Cristo, o evangelho, querido, chegou em todas as nações da terra. Historiadores que acompanharam a viagem missionária de Paulo, eles relatam que em 2 anos antes de Paulo ser preso, ele evangelizou 80% da Ásia. 2 anos, um homem, talvez com no máximo um ou outro ajudante, evangelizou andando de carroça, andando de a pé, andando de cavalo, de barco talvez, querido, quase toda a Ásia. Quanto tempo, Senhor, eu estou na igreja? Quantas pessoas eu ganhei para Jesus? Percebe, querida, a distância e a diferença do evangelho que era quadrilateral para unilateral que vivemos hoje? Então, querido, quando começa então a igreja ali, todo mundo está aquecido. Quando os apóstolos começam a morrer, João, Paulo, Pedro, Tiago, e eles vão morrendo, a igreja ainda está aquecida. Esse fogo, ele vai durar, querido, até mais ou menos 300 anos descer, depois de Cristo. Do mesmo jeito, com perseguição, sem perseguição, o evangelho só cresceu, querido, mas cresceu muito, muito, muito e muito. 300 anos, o evangelho, querido, ele estourou. Agora, eu preciso que você entenda comigo que no ano 321 veio o imperador romano chamado Nero. Quem já ouviu falar do Nero? Ele deu uma louca, um cara muito encapetado, cheio dos capetinhos. Ele mesmo colocou fogo em Roma. Culpou os judeus por isso, para que todo o clero pudesse então liberar uma cassação, para que todos aqueles que seguissem a seita, que eles falavam que era a seita Jesus, fossem mortos. Querido, tanto cristão morreu. Eles queimavam, querido, as casas de todo mundo e colocavam a culpa nos judeus ou naqueles que criam em Jesus. Nero, talvez, para a igreja foi um dos piores, né? Então foi uma perseguição. Quando deu ali aquele ano 300 e pouco, então, querido, a igreja, ela, por causa da perseguição, porque os apóstolos já tinham morrido há muito tempo, ela começou a dar uma esfriada. Por quê? Eles agora começaram a ficar com medo. Porque, querido, uma coisa é Paulo falar: eu não estive com Jesus, mas eu vi Jesus. Quem tiver a oportunidade, querido, de ver um filme que chama Ressurreição, fala da conversão de Paulo. É Hollywood, top o filme, Ressurreição. Eu fui ver no cinema, é tremendo. Eu acho interessante que Paulo, no filme, eles relatam que Paulo chega num lugar, ele ainda está assim, viu Jesus, ele está louco assim, né? Ele não sabe nem quem está conversando, mas a pessoa pergunta: de onde você vem? Por que você está assim? E ele: eu mandei matar Jesus, mas aí eu encontrei com ele,
Ele está assim, sabe? E Elias já evangelizou o cara. E o cara da taberna lá, que é tipo acho que é taberna, que chama tipo um barzinho, já falou assim: peraí que eu vou chamar minha esposa para escutar essa história. Aí chama um, chama outro, de repente ele já começou a evangelizar, querido. O filme é massa, o filme é muito legal, acho que vocês vão entender muita coisa, é muito legal. Então, querido, os cristãos, eles estavam já não tendo mais referência de liderança. Lá no ano 320, eles começaram a ficar com medo, porque já não tinha tantos líderes tão fiéis e firmes, tá bom? Quanto tinha há 300 anos atrás, 200 e poucos anos atrás. Então a igreja começou, querido, a passar por um momento que vai chamar obscurantismo, certo? Começou a criar alguém, mas esse evangelho que você está pregando aí é em cima de quê? É baseado em quê? Lucas, lá no ano 70 e pouco depois de Cristo, ele vai escrever os evangelhos, entendeu? Tem aqueles manuscritos escritos. Mas, querido, o evangelho deu uma esfriada. Eu preciso que você grave comigo o que eu vou te falar agora. A igreja primitiva, ela tinha todos os dons. Ela era uma igreja completa. Completa. O que nós ensinamos hoje sobre louvor, família, paternidade, segunda chance, sangue de Jesus, tudo que nós ensinamos, que você encontra no Novo Testamento, a igreja primitiva tinha. É a base da igreja hoje, era o que a igreja primitiva, não tinha nada que a igreja primitiva não tinha, ela tinha tudo. Só que com o passar do tempo, algumas coisas foram se perdendo. E vocês vão perceber algo extraordinário que Deus começou a fazer. Então, querido, um outro papel, quem aqui já ouviu falar de Constantino na história? Né? Esse cara aqui, querido, ele foi levantado e ele teve um papel nesse período de obscurantismo que durou 1000 anos. Começou com ele. Gente, 1000 anos na história. Esse cara aqui, ele foi um ponta de lança, ele foi uma chave, presta atenção, ele foi uma chave, ele teve uma ideia que até hoje as gerações foram afetadas pelo que o cara fez. Ele percebeu, querido, que mesmo Nero fazendo o que fez, perseguindo a igreja, matando a igreja, esse evangelho não morreu. Querido, no ano 320, até o ano 300, Paulo e Pedro foram para Roma, né? A igreja cristã, apostólica, católica, romana foi fundada por Paulo e Pedro, tá bom? Não sei se você sabia disso. Mas, algo interessantíssimo, 70%, dados comprovados, 70% de toda a população romana era cristã, 300 anos depois. 70% de toda a população romana. Querido, aí essa cultura do céu, essa cultura de Jesus, mudou a cultura romana. Quando Constantino chega e ele percebe que ele era um raiz, ele era um romano raiz, seu pai era romano raiz, quando ele percebe que já estava misturada a cultura romana com a cultura de Jesus, ele percebe que já não dá mais para separar. Que mesmo que tivessem outros deuses, cada um criando seus deuses, Jesus era muito forte na cultura romana. Aí o que Constantino faz? Ele vai começar a pregar liberdade para culto. Alguém aqui já ouviu falar sobre um evento chamado Cortina de Fumaça? Se você estudar a história, começou aqui com Constantino, só que vai ser alguns anos depois, mas ele começou a pregar liberdade, falou: gente, não precisa mais vocês esconderem, agora eu vou fazer um edito que vai correr por todo lugar que Roma domina, que cada um pode seguir a religião que quiser e você não será reprimido. Aqui vai começar, querido, um período chamado sincretismo. Sincretismo. Que aqui as religiões vão começar a se misturar.
Eu posso ter um pouquinho do evangélico, um pouquinho do católico, um pouquinho do espírito, um pouquinho do romano, um pouquinho do babilônico. Agora eu posso falar da minha fé, eu posso ser hinduísta, posso ser islamista, posso ser budista, e Roma não vai me perseguir mais, Roma não vai me matar mais, porque Roma estava dominando. E qualquer coisa fora da cultura de Roma, o que eles faziam? Matava. Não, agora nós não matamos mais. Nós estamos te dando esse edital de liberdade. Você pode ter a religião que você quiser. Então, querido, para todo mundo que seguia outros deuses e também para os evangélicos, né, que era a igreja, querido, soou muito lindo. Louvado seja Deus, não serei mais perseguido. Então todo mundo agora deixa de se reunir nas casas, começam a fazer os templos, né? E, querido, uma cultura não se muda em 1 ano, 6 meses. Para começar a ter um efeito legal, uns 40 anos. Tanto que Deus falou: eu vou pegar essa geração toda, deixar 40 anos no deserto, ela vai morrer para eu começar uma história com outra geração. Então, para você conseguir mudar a cabeça e zerar mesmo, querido, vai 40 ou muito mais tempo. Então, Constantino começou com o obscurantismo, com o sincretismo da religião, essa mistura, essa liberdade levou a uma mistura, e foi Constantino que estabeleceu a primeira mudança na palavra de Deus. E os cristãos da época aceitaram, e até hoje nós fazemos isso. Ele que estabeleceu que o culto que Moisés havia ordenado na lei, que era no sábado, seria agora no domingo, que ele considerava que Roma tinha o Deus Sol, e eles comemoravam que o Deus Sol era no domingo. Então ele passou o culto da lei de Moisés dos cristãos para o domingo. Então a lei de Moisés, que falava que tinha que ser no sábado, foi passado para o domingo, e até hoje as igrejas se reúnem, na grande maioria, no domingo, porque Constantino, há 1000 e cacetada atrás, ele instituiu isso. Estou te falando sobre a história da igreja. Querido, nesse período de obscurantismo, Deus começou a fazer uma reforma com um homem que chamou John Wycliffe, tá? Lá na Inglaterra, Oxford. Ele começou, porque a Bíblia, não sei se você sabe, os romanos pregavam que a língua de Deus era o latim, que Deus falava latim. Então, quem já ouviu falar daquela história de Robinson Crusoe? Né? Estuda uma hora que você quiser ver algum vídeo, tem desenho também, né? Para ficar mais fácil, né? Ver o desenho. Querido, você vai ver que a história de Robinson Crusoe era um cara que chegou num lugar e tinha um outro escravozinho lá. Ele pegava a cultura dele, que era o cristianismo, e estava discipulando aquele cara que era de outra nação. O filme inteiro é assim. O desenho ou o livro dele que você lê, ele era um cara explorador, que fala, né? Ele ia em muitas terras, e toda terra que ele chegava tinha o seu Antônio lá, e ele ensinava a cultura dele, né? Quem é que já viu algum filme de viking, alguma coisa, né? Quando os vikings chegavam às vezes num lugar, querido, que tinha o cristianismo, eles degolavam os padres, degolavam os pastores, porque eles disseminaram essa cultura, né, misturada. Mas o cristianismo, querido, ele tocou o mundo inteiro e mudou o mundo inteiro. Só que com o tempo, querido, o cristianismo foi tendo muitas misturas. Então foi necessário que Deus começasse devagar a restaurar e reformar tudo aquilo que havia sido perdido da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma visão correta do céu, correta de quem era Jesus e correta de quem eles eram. Só que com o passar dos anos, a igreja deixou de não saber tanto sobre o céu, que é o nosso destino, muito pouco de quem é Jesus e muito pouco do que temos que fazer. Ficamos dentro das igrejas cristãs, querido, mimados. A gente consegue sentar numa roda e falar de futebol sem a menor preocupação, mas não consegue falar de Jesus ou imitar os atos de Jesus. Mas queremos pregar nas igrejas, porque as igrejas nos dão status, nos dão microfones, nos dão ministérios, nos dão cargos, mas não conseguimos fazer como a igreja primitiva. Paulo está ali atordoado, não sabe nem o que está acontecendo, evangelizando o cara da taberna. Deixa eu chamar a mulher, eu achei interessante essa história, conta para ela aqui. A base e o fundamento deles é falar de Jesus aonde eu tiver oportunidade.
Apareceu também um homem, querido, no ano de 1400, chamado John Hus. Esse cara aqui foi fenomenal. Ele era um padre, mas começou a ler a Bíblia, né? Começa a ler a Bíblia, a vida do cara muda. E ele começou a descobrir um monte de coisa que a igreja católica, apostólica romana, junto com o governo, fazia que era errado. E quando ele começou a levantar algumas teses, começou a escrever, eles levaram ele para a praça pública e queimaram ele vivo como exemplo para todo mundo. Qualquer coisa que falarem contra o que Roma prega, contra o que a igreja católica prega, forca nele. Eles queimaram ele vivo. Querido, esse homem no ano de 1400, ele lançou uma profecia. Enquanto estava sendo queimado em praça pública, ele gritou: hoje vocês estão matando um pato, mas daqui a 100 anos se levantará um ganso e vocês não conseguirão matá-lo. Querido, ele errou por um ano. Com 101 anos depois, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. Cara cheio do Espírito Santo. Cara, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Não, meu Deus, né? E ele foi considerado pela igreja católica daquela época como herege. E quando a igreja católica ou o governo falava que era herege, quem já estudou história, matava. Querido, quantos cristãos foram mortos? Sabe como é que eles faziam? Era assim, que loucura, que não existe. Eles pegavam o cara que cria em Jesus do jeito que aprendeu lá, os apóstolos. Então não é igual os romanos estão falando, não. Então eles pegavam o cara, tinha lá um buraquinho daqui, aqui, assim, eu não sei, daqui, aqui, dentro de uma pedra, na caverna, um buraquinho assim, pegava e colocava a pessoa. Então, se a igreja católica e Roma tiver errado, nós vamos colocar você aqui dentro durante 60 dias, sem comida, sem sol, sem água, e se realmente o seu Deus é com você, quando nós tirarmos a pedra, você tem que estar vivo. 60 dias, num buraquinho 1,5 por 1,5, 2, 3 pessoas, sem água, sem sol, sem comida, 60 dias viver. Aí Constantino aparece e começa esse sincretismo, esse obscurantismo, tá bom? Isso do ano 300 até o ano 1400 mais ou menos. E então, querida, a força de Roma era muito forte, tá? Aí vocês vão perceber que depois vai mudar para a Europa o cenário, tá? Ali em 1500, Martinho Lutero está ali na Europa. Deus levanta ele também como um padre dentro da igreja católica. Ele levanta algumas teses, né? Deus toca nele e ele vai fazer a primeira tradução da Bíblia no italiano, no ano de 1517, e bateu exatamente com o ano da impressão gráfica. Foi o ano da impressão gráfica. Então, quando ele conseguiu traduzir a Bíblia já foi impressa. Olha o tanto que Deus tem tudo, né? Se fosse 100 anos antes, tem que dar uma folha para cada um. Querido, hoje você lê Tiago, amanhã o outro lê, né? Não, mas Deus tem tudo, né? E Deus então agora, querido, que eu quero começar a falar com você, Deus vai começar a trazer uma reforma. Querido, quando a casa da gente começa a cair os pedaços, torneira pingar, parede descascar, né, cano estourar, o que a gente começa a fazer? Reforma. Aquela casa um dia foi nova. Um dia você chegou nela e sentiu o cheiro da tinta, o cheiro do sofá novo, né, quando casou, mas foi passando 5 anos, 10 anos, 15 anos, falou: cara, eu tenho que reformar. Então, quando Deus viu que começou a passar muito tempo e tudo estava se perdendo, Ele começou a trazer uma reforma, uma restauração. E presta atenção, querido, que Deus começa a restaurar uma coisa após a outra. Ele não vai restaurar tudo de uma vez. Por isso, querido, se alguém te perguntar assim: pastor, irmão, você é pentecostal? Qual que é a sua doutrina? Você é pentecostal? Você é neopentecostal? Você é tradicional? Você é batista? O que você é, querido? A intenção de Deus é que nós não sejamos nada disso. A intenção de Deus é que sejamos integral. Se você me perguntar: pastor, sobre o evangelismo, querido, eu estou com o pessoal do 7º dia. Se você me perguntar: pastor, sobre libertação, estou com a Universal. Se você me perguntar: pastor, sobre o ensino da palavra, eu estou com a Batista. Se você me perguntar sobre louvor e adoração, eu estou lá com a Batista da Lagoinha. Querido,
não adianta eu chegar aqui e falar, querido, que porque Deus me entregou o ministério do ensino, que tudo começa e termina em mim. Eu sou uma parte desse negócio todo, da pizza, entendeu? Deus me entregou uma parte dela. Por isso, querido, que quando nós como cristãos nos reunimos, cada um de nós carregamos uma revelação. É impossível que eu tenha, só Jesus teve todos os ministérios. É impossível, vocês vão perceber aqui, olha que nós chegamos há uns anos atrás, aqui eu vou comentar, vou tentar falar nos últimos 20 minutos aqui. Vocês vão perceber que Deus em cada 10 anos, Ele conseguiu restaurar um dos 5 ministérios. Aleluia, eu quero chegar aqui, tem que chegar aqui. Querido, aleluia. Teve um outro homem também que foi enforcado perto do ano de Martim Lutero, lá em Florença, chamado Savonarola. Quem já ouviu falar? Ele está na galeria dos homens da fé do nosso tempo. O cara foi extraordinário, foi considerado como herege. Ele também começou a tentar fazer uma tradução das escrituras, não deixaram ele fazer, enforcaram o cara, ele não conseguiu. Para Martim Lutero conseguir, querido, fazer as escrituras, ele teve que ser dado como morto. Não sei se você sabe a história. Um rei da época pegou e escondeu ele no palácio dele durante meses. Martim Lutero morreu. E ali ele ficou escrevendo suas teses, traduzindo, apoiado pelo rei da época. Essa versão, querido, que nós temos da Bíblia hoje, chamada King James, né? James em inglês é Tiago, então é a versão do rei Tiago, é porque um rei, ele percebeu que a Bíblia precisava ser colocada no seu reino como fonte de ensinamento para tudo. Vamos saber sobre culinária, na Bíblia tem. Vamos saber sobre cultura, na Bíblia tem. Vamos sobre casamento, na Bíblia tem. Então ele manda fazer uma tradução da Bíblia, uma das mais antigas, também perto do ano de 1500. Ele faz essa tradução para usar ali no reinado dele. Por isso que é chamado King James, do rei Tiago, né? A gente fala toda hora King James. Quem que é King James, né? King é rei, né? Rei Tiago. No ano de 1500, Deus começou a restaurar algo na igreja chamado salvação. A igreja precisava começar a passar uma reforma por salvação. O que Martim Lutero começa a pregar? O justo viverá da fé. O justo pode ser salvo, não por obras, mas por fé. Então Deus estava ali trazendo uma reforma, uma restauração, um avivamento relacionado à fé, salvação, para que as pessoas pudessem entender que não era pagando. Por que Deus não restaurou tudo com Martim Lutero? Porque agora ele vai demorar, querido, centenas de anos. Vocês vão entender, nós hoje somos chamados geração da terceira onda. Sabia? Alguém falar que você é da terceira onda, é você mesmo. Tá? Primeira onda veio com os discípulos, segunda onda começou ali na Europa, ano de 1500, segunda onda, a terceira onda somos nós, e os historiadores acreditam que somos a última, tá bom? Então ali no ano de 1500 Deus começou a restaurar a fé, começou a restaurar, querido, a liberdade de nós alcançarmos a palavra, porque até então todo mundo acreditava que latim era a língua de Deus, ninguém falava latim. Então, querido, ninguém sabia se era certo, se era errado, se era Deus, se não era Deus, se era fé, se era pecado. Aí, se a igreja daquela época falasse assim, gente, Deus tocou aqui no meu coração, me deu uma revelação nessa palavra, que essa cadeira aqui, Jesus sentou nela. E essa cadeira aqui nós vamos levar para aquele lugar ali. Querido, todo mundo tinha que acreditar, porque só a igreja que falava latim, a língua de Deus, eles acreditavam que Deus falava latim. Então, quando agora tem a escritura na mão, Martim Lutero começa a escrever, e todo mundo começa a ler a Bíblia, querido. Por isso que o avivamento na Europa, quando Martim Lutero estava lá, foi extraordinário. As pessoas começavam a ter a Bíblia na mão. Cara, que coisa doida é essa, velho? Martim Lutero, em um dos seus livros, ele escreve que quando ele pegou a Bíblia, né, ele tinha muita crise, ele tinha depressão, e ele procurou um dos padres, né, e eles não sabiam o que fazia com Martim Lutero. Ele era um jovem problemático, né, aquele que quer resposta para tudo, imperativo, e eles falaram assim, não, vai ler a Bíblia, vê se você melhora. Verdade, pode ler a história dele. Aí ele começou a ler a Bíblia, né, uma biblinha pequena que eles entregaram para ele sabia o latim, né, e quando ele viu, umas semanas antes dele, alguém falar para ele, liberar para ele ler a Bíblia sozinho, ele fala assim, se eu tivesse um livro desse só para mim,
Algumas semanas depois, alguém falou isso para ele, liberou para ele, e o cara fez o que fez, né? Então, querido, Deus começou a restaurar a fé, a salvação, a palavra, chegar nas mãos de todo mundo. Percebe que Deus conseguiu trazer essa reforma com o Martinho Lutero. Aí depois, querido, veio algumas outras figuras. Não sei se você já ouviu alguma vez falar de John Wesley, ano de 1700, seu irmão Carlos Wesley. Eles eram metodistas, tá? Porque sua mãe era metodista, seus pais eram metodistas. Por que o nome metodista? Vem de metódico, tá? A mãe e os pais ensinavam a eles a estudarem, a orarem de maneira metódica, tá? Todo dia, 5 horas da tarde, em ponto, nós vamos estar aqui. E nós vamos repetir 30 vezes esse versículo. Nós vamos orar 1 hora, não é 1h05, não é 1h10. Então, de maneira metódica, eles aprenderam a servir a Deus, por isso que chama metodista. Eles escutavam, aprendiam em cima de métodos, tá? Então começou lá com John Wesley, Carlos Wesley. Querido, e os camaradas oravam até 13 horas por dia. Por que os caras foram grandes figuras, né, da história? Não é um cara que chegou ali e começou a pregar, falou, cara, não estava lendo aqui, um negócio interessante. Não, os caras ficavam 13 horas orando. Olha como é que eram os cultos, está vendo? Olha lá. Por que eles tinham que subir naquilo lá? Porque naquela época tinha os reis e rainhas, e quando você estava em solo inglês, você não podia falar uma outra língua, um outro assunto, né, que não fosse aquilo que apoiava a coroa. Então, toda vez que você queria fazer uma proclamação, um edito que fosse contrário à coroa, que a coroa não apoiava, você precisava subir de alguma maneira. Por isso que até hoje existem os púlpitos, que são um pouco mais altos. Mostra que não concordamos com aquilo que é da terra e temos um conselho do céu. Tá bom? Você tinha que pegar no mínimo um caixotinho. Um caixotinho daquele de cenoura, de quiabo, subir em cima, todo mundo estava entendendo que você estava falando algo que a coroa não apoiava. Tá bom? Querido, esses cultos aí, ó, de John Wesley e Carlos Wesley, chegava a dar 5.000 pessoas, sem microfone. Querido, as igrejas que tinha na época, que já tinha muitas igrejas, tá? Aquelas bem tradicionais, não permitia que ele e seu irmão Carlos Wesley pregasse dentro das igrejas. Não era permitido, porque o que eles pregavam era um pouco diferente do que a igreja vivia. Eles pregavam o poder de Deus, libertação. Aqui, querido, no ano de 1700, Deus começa a restaurar, preste atenção, o movimento missionário. Eles começaram a ir de vila em vila e voltando a pregar, porque isso estava deixando de ser feito. Querido, aquilo que aconteceu com John Wesley, Carlos Wesley, também começa um movimento dos moravianos. Quem já ouviu falar dos moravianos? Os moravianos é aquele que a Fernanda Brum conta, que canta ao cordeiro, receba a recompensa do teu sofrimento. Querido, até hoje não houve, depois dos moravianos, até hoje, nenhum movimento missionário e de oração tão grande que enviou tantos missionários, nunca houve até hoje. Querido, eles conseguiram, os moravianos, era um povo que começou a ler a Bíblia, né, influenciados por esses homens aqui, e começaram a entender que tinham que ensinar a Bíblia para os seus filhos. Então eles pegavam seus filhos e começavam a orar. Querido, esses moravianos foram perseguidos, foram mortos, foram triturados, esses caras foram arrebentados. Eles conseguiram fazer, querido, uma coisa chamada torre de oração durante 100 anos. Ininterrupto, gente, 100 anos de oração, 24 horas por dia, sem parar. A gente uma vez tentou fazer na igreja aqui, só no sábado, 12 horas. Nossa, quem era antigo lembra, né? O irmão que tinha que chegar às 6, chegava às 6h30, das 6h30 chegava às 8, das 8 ligava e mandava outro cobrir ele no horário de oração. Irmãos, lê a história dos moravianos, 100 anos. Querido, o pai morria, o filho continuava o turno de oração do pai. O horário das 6 às 7, tem 20 anos que é do irmão Zezinho. Meu irmão Zezinho morreu, o filho dele falou, não, eu vinha com meu pai na oração, vou continuar o turno do meu pai.
100 anos. Querido, o movimento missionário maior que já teve, você pode estudar, não teve outro depois deles, nem hoje que a gente tem internet, que a gente tem carro para viajar, foi tão violento como naquela época. Então Deus estava restaurando ali com eles as missões. Ide por todo mundo. Percebeu que nós perdemos lá depois do ano 300, agora Deus começa a restaurar de novo a mensagem da fé, da salvação, vamos falar de céu, vamos aprender a Bíblia de novo, vamos estar diante da Bíblia. Deus começa a restaurar agora as missões, não é isso? Com John Wesley, Carlos Wesley, Deus está restaurando a palavra. Percebe, querido, que Deus está restaurando moveres. Aí aqui vocês vão perceber, querido, no dia 14 de abril de 1906, nós já estamos lá no ano 1900, eu tenho que correr, senão não dou conta, até 9 horas. No ano de 1906, nós tivemos o avivamento muito conhecido chamado Rua Azusa. Quem já ouviu falar? Quem foi o grande pino disso aí foi Seymour. Foi um negro, que queria muito ser batizado em línguas, porque ele começou a ler o livro de Atos, e viu que o trem lá acontecia, e ele chegou nos seus líderes na igreja e falou: quero ser batizado. Não, mas você é batizado porque tinha a igreja metódica da época, que veio lá de 1700 para cá. Eles acreditavam que o Espírito Santo batizava sim, mas que não precisava de você falar em línguas, tá bom? Então Seymour queria, então ele começou a se trancar no seu quarto 7 horas por dia, durante muito tempo. Quero ser batizado, e orava para não sei quem, orava para a avó, para a Terezinha, para não sei quem, para o Joãozinho, para o Zezinho, 7 horas por dia orando. 7 horas. Ele não foi aceito dentro da igreja que ele estava. Aí ele começou, uma irmã da igreja, que era de uma outra igreja que era batizada no Espírito Santo, que futuramente depois, quando ele é batizado no Espírito Santo, depois ele vai se casar com essa irmã. Então estava tudo programado, que é a irmã Agnes. Quando alguém se perguntar quem é a irmã Agnes, foi a mulher lá. E ela já fazia missões e saía orando todo mundo, e o Espírito Santo já estava derretendo ali. E ele falou: vamos chamar essa mulher aqui. E essa mulher foi no culto que ele fazia, e ele pregava que o Espírito Santo ia vir, mas ele mesmo não era batizado. E naquele culto a igreja inteira começou a falar em línguas. Não, eu quero falar. E ele acelerou 7 horas, 8 horas de oração, 9 horas de oração. Aí um dia ela foi orar com ele e ele começou a falar em línguas. Ele ficou tão assim, cheio do Espírito Santo, que ele e a irmã foi saindo de casa, Foi saindo de casa e foi tentar conversar com outro irmão, colocou a mão no irmão, o irmão, e o outro irmão já não entendia. Vou lá na casa do irmão João, e sem entender o que estava falando, querido, todo mundo que eles colocavam a mão falava em línguas. Você fala: no meu Espírito Santo, irmão, o cara estava orando 7 horas por dia. Então esse cara, o Seymour, também está nos Heróis da Fé, quem gosta de ler, está na Metodista Episcopa, E dali vai surgir uns outros caras, que dali vai vir a Igreja Assembleia, vai vir desse movimento. Ali começa a ter o pentecostalismo, o neopentecostal, vai começar a vir disso aqui. Então Deus restaurou, presta atenção, fé, salvação, leitura da palavra, missões. Agora Deus está restaurando os dons na igreja, batismo no Espírito Santo, aleluia. Deus está devolvendo isso para a igreja. Quanto tempo Deus está demorando? Lá do ano 300 até 1900, 1600 anos. Percebe que para Deus restaurar uma coisa ou outra, Ele não entrega tudo para uma geração só. Por isso somos chamados a geração da terceira onda. Você vai entender agora, eu acredito, por quê. Aleluia. Querido, preste atenção comigo. Na década, eu vou pular aqui já para 1900 e daqui a pouco, Essas pessoas que já vieram do movimento Rua Azusa, começou a disseminar em 1950. Deus começou a restaurar, preste atenção, o ministério evangelístico. 1950. Em 1950 deu-se o início ao processo de restauração ministerial, O primeiro a ser restaurado foi o ministério evangelístico. Se levantou um homem chamado Oral Roberts, celebrando grandes campanhas nas tendas. Então, em 1950, Deus começou a restaurar o ministério. Então, Deus veio restaurando desde o ano 300
os moveres, os ensinos. Em 1950, Deus começa a restaurar o ministério evangelístico dos 5. Você vai ver que interessante. Então, vai durar 10 anos para Deus restaurar. Eles começam a fazer tendas, está fora da igreja. Vamos fazer uma tenda ali, não sei se vocês já viram a pastora Valnice Milhomes, lá na África. Uma tenda, querido, uma tenda, assim, cabia lá 5.000 pessoas. 5.000 pessoas e derretendo o evangelismo. Começou lá na década de 1950. Querido, tem imagens que mostram quando o cara aceitava Jesus nessas reuniões, tem reuniões que davam 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas em tendas. Eles pegavam o cara, quantos aqui quer aceitar Jesus? Levantava a mão, 600 pessoas, aí o cara estava lá atrás, eles pegavam o cara de carrinho, e levava lá para frente, e o cara já levava a oferta dele. O que era a oferta dele? Às vezes ele levava 5 ovos de galinha, ele já recebia Jesus ofertando, ele falava que os 5 ovos de galinha é o que eu tenho. Na década, querido, de 1960, Deus, o que ele fez? Ele restaurou o ministério evangelístico, começou a ir para as tendas. Só que, querido, essas pessoas precisavam ser agora, foram evangelizadas, pastoreadas. Na década de 1960, Deus começa a restaurar o ministério pastoral. Essas pessoas, no meio desse evangelismo, percebem que essas pessoas precisam de cuidado, e Deus começa a fazer com que agora igrejas sejam abertas, pequenas igrejas. Muitas pessoas percebem seu ministério pastoral, estão animados com aquilo, porque Deus está derramando uma grande unção, então eles começam a abrir igreja e pastorear essas igrejas, essas pessoas que foram evangelizadas. Aleluia, glória a Deus. Certo, agora, querido, na década de 70, Deus começa a levantar um homem chamado Kenneth Hagin, e também começa a levantar um outro homem chamado Poyong-Chu, que tem a maior igreja da Ásia, eu acho que ainda é a maior igreja da Ásia até hoje, e eles começam a ensinar o povo, Deus restaurando agora o ministério de mestre, ministério de ensino. Muitos líderes começam a ensinar a palavra do Senhor. Kenneth Hagin, querido, ele escreveu dezenas e dezenas de livros ensinando como é que você ora, como é que você impõe as mãos, quantos dias de oração, tudo de maneira igual você estivesse numa escola. Eu mesmo, querido, eu li um livro tremendo dele na minha época, quando eu comecei, chamado Limiares da Fé. Tremendo livro, tem lá, 40 capítulos. Ele ensina o que é fé, a fé para a conquista, a fé para a salvação, a fé para evangelizar. Aí tem fé para tudo, né? Ele ensina tudo. Poyong-Chu começa a ensinar sobre células. Então ali o ministério de ensino começa a ser restaurado. Em 50 Deus restaurou o evangelístico. Depois em 60 Deus restaura o pastoral. Depois em 70 Deus restaura o mestre. Na década de 80 Deus começa a restaurar o ministério profético. Se levanta Rebeca Brown, né, os ministérios como Universal no Brasil, e eles começam a trabalhar com libertação, vigílias. Quem já ouviu falar de vigília? Né? Quem já foi? Levanta a mão não. A vigília, né? Todo mundo vigília, libertação, vamos expulsar o capeta, Deus vai começar a curar as pessoas, vamos orar, tem capeta aqui, tem capeta ali. Deus está restaurando o ministério profético. O profeta é doido. Foi da época de 80 que começou a nascer os profetas. Os caras doidão, Benny Hinn, tinha unção de profeta e também unção de ensino tremendo. Jogava paletó nos outros, todo mundo recebia. Ali era o ministério profético, ali eles começaram a profetizar a gente hoje, sabia? E os caras começaram a profetizar a nossa geração lá na década de 80. Eu estava nascendo e eu nem peguei quase nada disso aí, né? Querido, na década de 90, Deus começa a restaurar uma coisa que até hoje está acontecendo. Então Deus restaurou o evangelismo, o pastoral, o ensino que é o mestre. Ele restaura agora o profético, e na década de 90 para frente Deus começa a restaurar o apostólico. Eu comecei a pegar essa fase. Apóstolo, pelo menos no Brasil eu ouvi muito isso. O apóstolo René Terra Nova, o apóstolo não sei quem. Deus começa a restaurar a paternidade no Brasil. O apóstolo, querido, ele veio para completar todos os 4 que Deus já tinha restaurado na década de 50, 60, 70, 80. Ele veio para fechar, porque a Bíblia diz, querido, que os 5 ministérios, eles são para quê? Edificar a igreja, preparar a igreja.
Então Deus restaurou todos aqueles moveres, eu não consegui falar todos, tá bom? Mas agora Ele restaura os 5 ministérios. E agora, querido, nós estamos aqui na época de 2000 alguma coisa, presta atenção, nós somos a geração, querido, mais completa. Mais completa. Por isso somos chamados de terceira onda. Nós temos ensino da palavra, o apostólico, temos tudo. Então nós estamos mais ou menos chegando, querido. Deus, Ele tem algo tremendo para fazer. Nós estamos mais ou menos chegando naquilo que a igreja primitiva era, ó. A gente tem louvor, tem adoração, tem ensino, tem palavra, tem o profético, tem paternidade, tem evangelismo, tem missões. Nós temos tudo aquilo que se perdeu durante 1600 anos. Somos a geração, querido, que a Bíblia fala que as águas são a terceira onda. Já chegou nos lombos, a gente tem que nadar. É a terceira onda. Por isso que os historiadores e estudiosos acreditam, querido, que não terá outra geração após a gente. É o último derramar do Espírito Santo. Só falta a volta de Jesus. Então você, querido, eu vou encerrar aqui. Percebe como Deus trabalha? Ele não vai fazer de uma vez. Querido, como seria bom você vir nesse culto hoje e já sair daqui restaurado de tudo aquilo que você chegou com problema na igreja, né? Mas Ele não faz assim. Como que Ele faz? É um domingo, uma terça, um sábado, uma vigília, um ensino, não sei o quê. E Deus vem restaurando, fazendo. Devagarzinho Ele vai fazendo isso. Minha esposa um dia falou para mim, falou, Wesley, às vezes você quer lá pregar 5 horas no culto, 3 horas no culto, mas Deus não faz tudo num culto. O irmão vai escutar um pouquinho hoje, engolir durante a semana, e nem vai dar conta de digerir aquilo. Aí domingo que vem você prega mais 40 minutos, mais 1 hora, entendeu? Aí ele digere aquilo, se o cara for inteligente, entendeu? Se o cara não está nem aí, ele pode ficar escutando o resto da vida. Mas se o cara quer restauração, transformação, ele vai, cara, massa esse arroz com feijão aqui, hein? Legal, hein? Aí domingo ele vem no culto, chegou o bife. Terça-feira que vem como arroz com feijão e abobrinha. Domingo que vem, guaraná, cara, já deu uma melhorada. Então ele vem cada dia comendo um pouquinho. E aquilo ali Deus vai restaurando a gente por dentro. Aleluias! Então, queridos, somos a geração da terceira onda. Deus vai fazer algo grande com a sua vida. Como lemos em Atos, de repente algo vai acontecer. De repente Deus vai fazer um negócio doido com a gente. Você faz parte da história. Estamos escrevendo história. Era muito importante você entender esse momento e falar, cara, deixa eu fazer parte disso, velho. Deixa eu escrever um negocinho, pelo menos não precisa ser uma página não, uma linha desse negócio aí, deixa eu escrever desse livro. Deus colocou um lápis na sua mão, o que você vai escrever? Se você puder ficar de pé aí na sua casa, se você puder orar conosco, é muita informação, mas você pode ver de novo, ler de novo, escutar de novo. Aleluias. Pai, nós oramos, muito obrigado pelo Teu Espírito profético de ensino apostólico que veio sobre nós. Hoje entendemos um pouco mais sobre as unções que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a Tua igreja, para edificar a Sua igreja, edificar o Seu corpo. Por isso nós Te pedimos em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui não perca aquilo que foi ensinado e que de alguma maneira possa dar um norte no ministério de cada um deles, em nome de Jesus.